Então, o assunto de hoje é circuito equivalente Norton. Da mesma forma que é possível substituir um circuito complexo por um circuito equivalente Thevenin, que consiste de uma fonte de tensão em série com uma resistência, é possível também substituir o mesmo circuito complexo por um circuito equivalente de Norton, que consiste de uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência. Então, eu quero substituir todo o circuito à esquerda dos terminais por um circuito equivalente. Nós já aprendemos como fazer isso substituindo pelo circuito equivalente de Thevenin. Agora nós vamos aprender como substituir todo esse circuito por um circuito equivalente Norton. Então, o circuito equivalente de Norton consiste de uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência. E essa resistência é a mesma resistência Thevenin, é calculada da mesma forma que foi calculado quando se substituía o circuito por um circuito equivalente Thevenin. Então, essa resistência é calculada da mesma forma. Falta agora saber como calcular essa corrente de Norton, né? Corrente fornecida pela fonte de corrente. Então, é muito simples obter o circuito equivalente de Norton. Ele pode ser obtido por uma simples transformação de fonte. Então, eu posso determinar o circuito equivalente Thevenin e, utilizando o conceito de transformação de fontes, que nós já vimos, eu obtenho o valor para a fonte de corrente. Né? Lembrando que o circuito equivalente de Thevenin é uma fonte de tensão em série com uma resistência. O circuito equivalente de Norton é uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência. Então, nós já vimos como realizar a transformação de fonte de tensão em série com resistência para fonte de corrente em paralelo com resistência. Então, a forma de obter o circuito equivalente de Norton é a seguinte: obtenho o circuito equivalente de Thevenin e realizo uma transformação de fontes, onde a corrente de Norton é a tensão Thevenin dividido pela resistência Thevenin, conforme a equação abaixo. O valor para a corrente de curto-circuito é igual à corrente Norton. Então eu tenho um circuito complexo que eu quero substituir por um circuito equivalente. Se eu curto-circuitar esse circuito e calcular essa corrente de curto-circuito, é uma outra forma de calcular a corrente de Norton. E veja que interessante. Como eu posso substituir esse circuito por um circuito equivalente de Norton, eu posso pegar o circuito e substituir por esse circuito aqui, ó. Uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência. Na hora em que eu aplico um curto entre os terminais A e B, o que é que vai acontecer? O resistor Thevenin vai ser curto-circuitado e a corrente de curto-circuito vai ser exatamente igual à corrente de Norton, a corrente fornecida pela fonte de corrente. Então aqui está a explicação de por que eu posso calcular a corrente de curto-circuito de um circuito complexo, um circuito ao qual eu vou substituir por um circuito equivalente de Norton, e essa corrente de curto-circuito ser a corrente de Norton. É exatamente o que mostra o circuito aqui à direita. Uma vez que eu curto-circuito os terminais, a corrente que vai circular pelo curto é exatamente a corrente de Norton. Então vamos fazer um exercício para exercitar esse conceito de circuito equivalente Norton. Então, determine o circuito equivalente de Norton para o circuito abaixo. Pausem o vídeo e tentem resolver o problema. Bem, considerando que vocês tentaram resolver o problema, vamos conferir a solução de vocês. Então, esse circuito é muito parecido com aquele circuito que nós resolvemos anteriormente para determinar o circuito equivalente de Thevenin. Então, o caminho já nos mostra que provavelmente a análise de malha seja uma boa técnica de análise para determinar a minha tensão Thevenin. Né? Então, eu vou aplicar a análise de malhas e determinar as correntes de malha 1 e 2. Essa equação é a equação para malha 1 e essa equação é a equação para malha 2. As quais eu posso escrever na notação matricial e resolver. Então, eu tenho que a corrente de malha 1 é 1,5 amperes e a corrente de malha 2 é 1 ampere.
Então, minha tensão TVNAM vai ser igual às quedas de tensão nos resistores de 5 ohms e de 6 ohms, que me resultem em uma tensão TVNAM de 14 volts. Como que eu calculo a resistência TVNAM equivalente? Eu vou curto-circuitar a fonte de tensão e vou calcular a resistência equivalente vista pelos terminais A e B. Então, curto-circuitando a fonte de 24 volts, quem é a minha resistência TVNAM equivalente vista a partir dos terminais A e B? Vai ser 6 em paralelo com 30, o equivalente desses dois está em série com 5 e o equivalente desses três vai estar em paralelo com o de 10 ohms. Isso vai me fornecer uma resistência TVNAM de 5 ohms. A minha corrente Norton, a gente já tinha visto que é dada por essa equação. Corrente de Norton é a tensão TVNAM dividido pela resistência TVNAM. Então, minha corrente de Norton é 2,8 amperes, o que me fornece esse circuito de Norton. Lembrando que a resistência TVNAM é a mesma resistência Norton. Ok? Então, esse vídeo também é bem curto, tá? Boa noite, bom estudo para todos.